Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí, dando aqui continuidade ao nosso curso de sistemas de potência a vapor, que vai envolver aí caldeiras, sistema de distribuição de vapor, onde a gente está aqui no módulo de operação e manutenção, e nesse vídeo a gente vai estar tratando da manutenção de caldeira, né? Ele não é o único vídeo, é o primeiro vídeo, onde a gente vai tratar de tipos de manutenção, preventiva, corretiva e preditiva, que são as principais. Existem outras técnicas e metodologias de gestão de manutenção, mas os tipos de manutenção em si principais seriam esses. Em seguida a gente vai ver as principais causas de falhas em caldeiras, alguns itens de verificação em uma manutenção preventiva. A gente vai conhecer um pouco sobre o teste hidrostático, que faz parte da manutenção preventiva, e o teste de válvulas também, que faz parte também da manutenção preventiva. Com relação aos tipos de manutenção, a gente vai ter principalmente esses três tipos, né, a base. Como eu já falei, existem métodos, né, de gestão de manutenção, manutenção produtiva total, manutenção centrada em confiabilidade, etc. Mas a gente está tratando aqui desses métodos base. Então, o primeiro tipo de manutenção base é a manutenção corretiva, que ela é uma manutenção indesejada, é uma manutenção emergencial, é uma manutenção que decorre de uma falha ou defeito não previsto, que vai gerar troca de equipamento, que vai gerar parada de operação, que pode gerar acidente. Então, esse tipo de manutenção é uma manutenção que a gente deve evitar fazer, a gente deve procurar antecipar qualquer uma das falhas, tá fazendo o prolongamento da vida útil do equipamento para evitar esse tipo de manutenção, que é a corretiva. Em segundo, a gente tem a manutenção preventiva, que é uma manutenção programada baseada em um plano de manutenção, normalmente, que vai definir periodicamente algumas ações de manutenção. Essas ações elas são definidas principalmente baseadas nas condições de operação, na configuração do equipamento, nos materiais que foram utilizados de fabricação, nas considerações do fabricante, que pode recomendar de quanto em quanto tempo algumas ações de manutenção devem ocorrer, e ela está associada, como eu já falei, a um plano de manutenção com programação de substituições e paradas. Então, diferente da manutenção corretiva, onde eu tenho uma parada inesperada, a manutenção preventiva ela se baseia em paradas programadas, onde você vai entrar em acordo junto com o setor operacional para definir qual seria o melhor período, melhor turno, melhor horário para estar realizando esse tipo de manutenção. A gente tem também aqui a manutenção que a gente chama de preditiva. Esse tipo de manutenção ele se baseia em quê? Ele se baseia em fazer monitoramento do equipamento, fazer coleta de alguns dados, análise de parâmetros de operação e, a partir disso, identificar, analisar uma possibilidade de falha, tentar identificar quando o equipamento vai falhar e aí utilizar ele até a proximidade, dessa falha. Quando ele estiver próximo da condição de falha, a gente faz a programação de uma manutenção para garantir, que ele não tenha uma manutenção corretiva. Então a gente está tentando prever uma falha e, a partir disso, colocar uma manutenção antes dessa falha. O que é que acontece? Por vezes, na manutenção preventiva, você tem uma troca de alguma válvula ou de algum equipamento que deve ser realizada a cada 6 meses. Mas esse equipamento poderia aguentar 7, 8, 9 meses. Então, com a manutenção preditiva, você consegue prolongar a vida útil de uso de algumas ferramentas, de alguns equipamentos. Com relação às principais causas de falhas em caldeiras, que pode estar causando uma futura manutenção corretiva, A gente tem as condições de choque térmico, que podem estar associadas ao quê? A uma alimentação de uma caldeira quente com água fria, então deve-se evitar. Isso vai gerar choque térmico, fadiga térmica em tubulações, componentes, e aí isso pode gerar rompimento, enfraquecimento desses materiais. A gente pode ter falha por mandrilagem de tubos, falha de mandrilagem de tubos, que consiste em quê? Na colocação das tubulações, que formam lá o gerador, o trocador de calor da caldeira, existe a necessidade, nas extremidades de fazer a mandrilagem, que é a expansão da parte final para fazer o fechamento.
E se essa mandrilagem não for feita de maneira adequada, a gente vai ter possibilidade de vazamento ou infiltração, dependendo de onde estiver o fluido pressurizado. E aí isso pode gerar também falha do sistema, né, na operação do sistema. A gente pode também ter defeitos de soldas que podem se romper, gerar aí fraturas, falhas no equipamento, explosões, etc., algum tipo de fragilidade. A gente pode ter alguma condição operacional que leve a aumento de pressão, como uma baixa demanda, um excesso de alimentação, não operação da válvula de alívio ou válvula de segurança. E aí esse aumento de pressão também pode ocasionar deformação de materiais e rompimento da caldeira. A gente pode ter também vazamento de água e vapor ao longo das tubulações, que aí esse tipo de falha vai estar levando a necessidade de maior consumo de água, a desperdício de vapor, etc. E a gente pode também ter arrasto de água, né, de água líquida para a linha de vapor, que vai gerar incrustação, pode gerar choque térmico e também pode gerar golpe de ariete na tubulação. Então, esses são as principais, né, causas de falhas em caldeiras. Com relação à manutenção preventiva, né, o que é recomendado verificar, né, periodicamente, o que deve constar no plano de manutenção. Além de algumas ações de manutenção, é interessante também verificar as condições da documentação. Então, para manutenção preventiva, recomenda-se que a válvula verificar, né, se a válvula de segurança está ajustada para a pressão máxima de trabalho admissível, verificar se o indicador de pressão está elegível e se ainda está funcionando, se o sistema de injeção de água manual ou o sistema secundário de alimentação está em condições de operar, né? Caso o sistema principal tenha algum tipo de falha, esse sistema deve entrar e fazer o fornecimento de água. Então ele é um sistema emergencial, então deve-se verificar se ele está operando, se ele tem condições de operar. Deve-se verificar as condições da placa de identificação, que aqui a gente tem um exemplo de como ela deve ser. Então ela tem identificação da pressão máxima de trabalho admissível, pressão de teste hidrostático, temperatura, né, projetadas, categoria da caldeira, código de projeto, data de fabricação, número de fabricação e identificação do fabricante. Por vezes, né, pode se tornar ilegível, então durante essa verificação fazer uma correção nessa placa caso ela esteja com algum dos dados ilegível. É importante também verificar as condições da identificação de categoria da caldeira, né, e da identificação dela, né, da tag que identifica ela. Verificar se o prontuário, o registro de segurança, os projetos de segurança de alteração ou reparo estão disponíveis e se eles estão em condição também legível. Verificar se os certificados de calibração dos dispositivos de segurança também estão disponíveis, se eles estão atualizados ainda, se existe a necessidade de um novo procedimento de calibração. Durante o processo de manutenção preventiva, fazer periodicamente também a verificação da qualidade da água, seja por algum tipo de teste mais rápido, ou seja, contratando uma empresa especializada para fazer uma análise mais complexa. Fazer periodicamente também inspeção visual de todas as tubulações, verificar se tem algum tipo de deformação, algum vazamento ou trinca visível. Fazer revisão dos refratários da caldeira e fazer também periodicamente remoção de cinzas para não acumular, né, essa sujeira na caldeira. Periodicamente recomenda-se fazer o teste hidrostático, né, que é submeter a sua caldeira a uma pressão 1,5 vezes a pressão máxima de trabalho admissível, né, que vai verificar se a caldeira tem condições de continuar operando. Existem alguns itens que são análise de espessura de paredes por ultrassom, que na verdade é uma manutenção preditiva baseada em um ensaio não destrutivo, mas que pode ser programada, né? Pode ser programada para ser realizada periodicamente. Existe aí ensaio de líquidos penetrantes, na verdade. Corrigir aqui não tem esse não. Então, ensaio de líquidos penetrantes, que também é um ensaio não destrutivo, que pode ser realizado periodicamente, mas que também está associado principalmente à manutenção preditiva. Tem aqui recomendados por norma, né, ensaio de proteção de nível máximo, ensaio de proteção de pressão máxima, e aí também a gente tem a possibilidade de incluir na nossa manutenção preventiva, né, fazer periodicamente uma análise dos gases de escape da minha caldeira.
A gente tem ainda necessidade de verificar a descarga de água do visor de líquido, na verdade realizar diariamente essa descarga de água do visor de líquido, fazer a descarga de fundo de caldeira, normalmente de hora em hora, por um período de 10 a 15 segundos, ou alguma outra recomendação do responsável técnico pela qualidade de água, fazer o teste de injetor manual, como eu já comentei, limpar, fazer a limpeza semanal de tubulações de gases, fazer a limpeza semestral das caixas de água, dos reservatórios, né, de água de alimentação. Com relação ao teste hidrostático, né, qual é o procedimento? Né? O procedimento é o que? É preencher todo o vaso de pressão, toda a caldeira com água, fazer um expurgo de ar, né, remover o ar que está ali dentro, a fim de que não existam esses bolsões de ar durante o procedimento de teste. Utilizar uma bomba hidráulica para pressurizar até a pressão de teste, então você enche e depois pressuriza até a pressão de teste. Após atingir a pressão desejada, que é a pressão de teste, verifica-se o manômetro padrão calibrado e faz-se uma inspeção visual, deixa-se ir na pressão por um dado período. Pela inspeção visual você também consegue verificar se existe algum tipo de vazamento, né? Então é um teste bem importante para ser feito em caldeiras. Um outro teste também importante é o teste da válvula de segurança, onde pode ser feito, além de fazer um acionamento manual semanalmente, né, fazer um acionamento manual da válvula de segurança semanalmente para que ela não trave, é recomendado periodicamente fazer o quê? O teste da válvula de segurança, que pode ser feito, né, em uma bancada desse tipo, uma bancada de teste, contratando uma empresa especializada, ou esse tipo de monitoramento com software. E aí o objetivo é o que? Registrar tempo de abertura, tempo de fechamento, verificar a vedação dessa válvula e demais condições operacionais. Não havendo vedação, existe a necessidade de fazer uma abertura da válvula, verificar, né, as condições dos componentes internos e, se necessário, né, fazer algum tipo de correção nesses componentes internos ou até mesmo a troca da válvula. Com relação a essa primeira parte de manutenção, tá por aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.